O evangelho da missa deste domingo, 25º domingo do tempo comum, é do evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. É o segundo anúncio da paixão que Jesus proclama aos seus discípulos enquanto estão no caminho, enquanto estão a caminho da cruz, enquanto estão a caminho de Jerusalém, onde Jesus será crucificado. E mais uma vez os discípulos não conseguem entender a mensagem de Jesus, mais ainda, não conseguem entender a mensagem da cruz. Querem, ou talvez até inconscientemente, mas embaçam a cruz de Jesus e o messianismo de Jesus, que é um Messias que se faz servo. Enquanto Jesus se apresenta como Messias servo, os discípulos estão discutindo pelo caminho quem é o maior. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Aqui é o Padre João Batista deste canal Sagrada Palavra. Desde o início peço a você que me ajude nessa obra de evangelização, compartilhando este vídeo com um amigo seu no WhatsApp, quem sabe mandando para um amigo ou para uma amiga pelo WhatsApp, ou num grupo de WhatsApp, melhor mandar diretamente para uma pessoa. Mas também é você que não é inscrito, faça a sua inscrição aqui e nos ajude. É muito importante a gente participar dessa comunidade, fazer deste canal sim uma comunidade. E assim você vai estar me ajudando também a evangelizar, a proclamar e anunciar a palavra de Deus. Porque se você compartilha, se você se inscreve e compartilha, outras pessoas também poderão ouvir a palavra de Deus. Mas vamos então ao evangelho deste fim de semana, que é muito importante. Nós estamos no capítulo 9, que faz parte dessa seção do evangelho de Marcos, no capítulo 8, 9 e 10, que Jesus está a caminho de Jerusalém. E durante esse caminho, Jesus anuncia 3 vezes a sua paixão. E a cada anúncio há um comportamento, ou uma palavra, ou uma atitude, uma resposta, algo que os discípulos fazem que contradizem ao anúncio da paixão. Por exemplo, no evangelho de hoje, Jesus anuncia sua paixão e os discípulos estão discutindo pelo caminho quem é o maior. Veja que contradição. Enquanto o mestre está se mostrando como Messias, sim, mas como Messias servo, os discípulos estão pensando em quem é o maior, em quem é o mais poderoso, qual é o mais prestigiado. Fiz aqui algumas anotações e gostaria de compartilhar com vocês para que a gente não se perca também ao longo do caminho quando a gente fala. Então, o evangelho que proclamamos é esse de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37, que narra o segundo anúncio da paixão e morte e ressurreição de Jesus. Como no primeiro anúncio que nós ouvimos na missa do domingo passado, Marcos 8, 27 a 38, os discípulos não compreendem e ficam com medo de perguntar a respeito daquilo que Jesus havia anunciado, isto é, a sua morte, e a sua paixão e a sua morte. Não entendem a cruz, porque não são capazes de compreender nem de aceitar o Messias que se faz servo dos irmãos. Eles continuam desejando e esperando o Messias glorioso e mostram, além disso, uma enorme incoerência, uma contradição enorme. Quando Jesus anuncia sua paixão e morte, eles discutem entre si quem é o maior. Jesus deseja servir, ser o servo de todos, e eles pensam em mandar, em dar ordens, em busca de poder, em quem é o maior. Esta ambição os conduz a uma espécie de busca de autopromoção. E aqui fica uma pergunta. Até hoje, este mesmo desejo de autopromoção aparece em nossas comunidades? Sim ou não? E em nossas comunidades cristãs, comunidades dos seguidores de Jesus, será que ainda entre nós não aparece, ainda não existe esse sentimento, esse desejo de autopromoção, de quem é o maior, de quem é a celebridade,
né? Se comparando até com aqueles que são do mundo, aqueles que procuram os sucessos do mundo, preocupados com as vaidades do mundo, com a autopromoção, querendo ser uma celebridade. Não será assim que ainda acontece na nossa comunidade? No nosso coração não passa às vezes também esses desejos? Se é assim, é hora de conversão e de mudança, porque Jesus se fez servo e nós também devemos ser como ele. O discípulo deve ser como o mestre, aquele que serve a todos. Assim então, meus irmãos e minhas irmãs, tanto no tempo de Jesus como no tempo de Marcos também, havia um fermento da ideologia dominante. Qual a ideologia dominante? A ideologia do Império Romano, a ideologia do poder. É melhor quem tem mais poder, é melhor quem é o maior, quem é o mais forte, quem usa da força. Assim, nas nossas comunidades também, no nosso tempo, há ideologias que são fermentos, que vão se espalhando, vão crescendo dentro das nossas comunidades, e uma delas é essa do poder, da força, da vaidade, querer ser maior do que os outros. E tanto no tempo de Jesus como no tempo de Marcos, havia também um fermento da ideologia dominante do Império Romano, a ideologia do poder. É melhor aquele que é mais forte, que tem força, que tem dinheiro, que pode mandar pela força, a ideologia do poder. Também hoje, né, já disse, a ideologia do consumismo ou da propaganda que incentiva o consumismo desenfreado, a ideologia do poder, a ideologia do sucesso, a ideologia da vaidade, do poder mais do que os outros, de ser superior aos outros, que é transmitida através das redes sociais e que vão influenciando a nossa vida, que nós não somos capazes de bloquear, também influenciam profundamente sobre o modo de pensar e de agir das pessoas. No tempo de Marcos, nem sempre as comunidades cristãs eram capazes de manter um comportamento crítico diante da invasão dessas ideologias, especialmente da ideologia do poder, incentivado pelo Império Romano. E hoje nós somos críticos, temos um comportamento crítico, capaz de bloquear o nosso coração, de bloquear a nossa comunidade para que não entre tais ideologias, especialmente essa ideologia do poder, ou esse desejo de poder. Estou usando essa palavra ideologia, não sei se é a correta, mas você consegue me entender. Essa ideia de poder, esse desejo de poder, de ser maior, e nada de servir. Servir é coisa de outros, dos menores, de pessoas inferiores. Ao contrário do que Jesus ensinou, quem servir, este sim é o maior. No Evangelho de Marcos, então, que ouvimos e proclamamos neste domingo, exatamente nos versículos 30 a 32 do capítulo 9, nós temos o anúncio da cruz em si. Jesus está atravessando a Galileia, não quer que o povo e a multidão saibam, pois está ocupado com a formação dos discípulos e falando com eles sobre a cruz. Jesus diz que, conforme a profecia de Isaías, exatamente Isaías 53, versículos de 1 a 10, temos ali o quarto cântico do servo sofredor, e também conforme o livro da sabedoria, no capítulo 2, versículos de 12 a 20, que é a primeira leitura da missa deste domingo, Jesus diz que conforme estes textos, o Filho do Homem deve ser entregue e condenado à morte. O anúncio da paixão de Jesus é então uma espécie de cumprimento desses textos que a gente citou agora, Isaías e sabedoria. O que indica então que Jesus realiza a sua missão conforme as Escrituras. Isso indica que Jesus orienta a sua própria vida conforme as Sagradas Escrituras, tanto na realização da sua missão, quanto na formação oferecida aos seus discípulos. Jesus
então pautava seus ensinamentos, sua vida e seus ensinamentos pelas profecias, como no primeiro anúncio que ouvimos domingo passado, Marcos 8:32, como no primeiro anúncio da paixão. Os discípulos escutaram lá naquele primeiro anúncio e escutaram agora também este segundo anúncio, mas não entendem o que Jesus diz e ensina a respeito da cruz. Mas também, como no caso do segundo anúncio, logo após o segundo anúncio, eles não perguntam claramente, eles não entendem, mas não indagam, não questionam o mestre a respeito do assunto para ter um esclarecimento. Eles têm medo e este medo os afunda na ignorância. Pior, os afunda numa atitude nada cristã e bastante contraposta ao ensinamento de Jesus, bastante contraposta àquilo que Jesus ensinou e àquilo que o próprio Jesus viveu, que é assumir a cruz, assumir a atitude de servo. Já nos versículos 33 e 34 do capítulo 9, aparece a mentalidade competitiva dos discípulos. E lá atrás, quando eu usei a palavra ideologia, é bom que se substitua essa palavra também em alguns pontos por mentalidade, né? A mentalidade do Império Romano era a mentalidade da competição também, de um competir com o outro por altos postos, altos cargos, competindo por ter mais poder. E assim acontece também nas nossas comunidades, ou não? E assim, não é o que passa também em nosso coração e que nos ensinam desde criança também a competir para ser o maior? E nunca nos é ensinado, e também será que nós também nunca nos abrimos a aprender como Jesus, a servir o outro, que o maior é aquele que serve? E nestes versículos, então, 33 e 34, do Evangelho de hoje, essa mentalidade de competição entre os discípulos aparece claramente. Chegando em Cafarnaum e entrando em casa, e a casa que no Evangelho de Marcos significa a casa da comunidade, significa a comunidade cristã, aonde a comunidade se reúne, ou a própria comunidade, Jesus pergunta aos discípulos: o que vocês discutiam pelo caminho? Eles não respondem, ficaram em silêncio. Esse silêncio será um silêncio de vergonha? Ou será um silêncio de covardia, de não assumir o que fez? Ou será um sentimento de consciência pesada? Ou sentimento de consciência culpada? Pois pelo caminho eles discutiam sobre quem era o maior, o mais poderoso, a mentalidade da competição. Mas Jesus é o mestre muito sábio, Jesus é o pedagogo por excelência. Não vai logo respondendo, mesmo sabendo que eles haviam discutido quem era o maior. Jesus, para corrigir e para ensinar, ele espera o momento correto e age de maneira correta e usa os artifícios corretos e adequados para ensinar. Sendo então este mestre sábio, muito sábio, Jesus espera então o momento adequado para ensinar e corrigir a respeito daquele pensamento de competitividade, aquela mentalidade de competição que traz a divisão para dentro da comunidade. Isto é, um desejo de ser maior, de ser mais poderoso do que o outro. E essa mentalidade de competição, de busca de prestígios, que caracterizava a sociedade do Império Romano e que ainda caracteriza a nossa sociedade, a sociedade atual, já estava infiltrando-se dentro daquela pequena comunidade que estava apenas nascendo. Temos aí então o grande contraste, a incoerência e contradição. O Mestre Jesus se mostra o Messias, servo, e os seus discípulos, os seus próprios discípulos, ainda estão pensando ou pensam em quem é o maior,
o mais poderoso, o de maior prestígio, quem era a celebridade. E como isso ainda se faz presente, não é verdade, entre nós e em nossas comunidades, como eu já disse. Jesus, o Cristo servo, e pessoas desejando, os seus discípulos desejando sucessos humanos. Jesus se rebaixa e ensina a se rebaixar. E eles pensam em se elevar. Mas como eu estava dizendo, Jesus espera o momento adequado, correto. Sendo um verdadeiro pedagogo, um mestre por excelência, espera o momento adequado para ensinar, para corrigir. E é nesses versículos conclusivos, exatamente os versículos 35 a 37 do capítulo 9, que Jesus didaticamente corrige aos seus discípulos. E Jesus aí então ensina a servir e não ser o mandão e o poderoso. A resposta de Jesus é uma síntese do testemunho de vida que ele mesmo deu desde o início da sua vida. Se algum de vós quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. É neste momento então que Jesus usa da sua inteligência, da sua sabedoria para corrigir e para ensinar, revertendo a mentalidade dos discípulos. Se algum de vós quiser ser o maior, ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Minha gente, o último não recebe um troféu, o último não recebe prêmio, o último não recebe recompensa. Veja uma corrida, uma disputa qualquer, uma disputa esportiva qualquer. O último lá não. O último que chega na corrida, ele não ganha prêmio, não ganha troféu, não ganha recompensa. Jesus faz uma reviravolta. Quem quiser ser o primeiro, deve ser o último, o que serve a todos. Quem quiser ser o primeiro, ser o grande, na comunidade cristã, entre os discípulos de Jesus, o grande, o maior, é aquele que serve a todos. O poder não deve ser usado para prestígio, para dominar, para elevação vaidosa de si, mas para rebaixar-se e servir. Na comunidade cristã, o poderoso é o que serve, o maior é o que serve. Entre os cristãos e cristãos genuinamente cristãos, o maior é o que serve. Não é o que é servido, porque o próprio Jesus, que é o maior de todos, ele veio para servir e não para ser servido, como ele próprio afirmou, minha gente. Depois Jesus toma uma criança, coloca essa criança no meio deles, no meio da comunidade, e lhes diz: quem acolher em meu nome uma dessas crianças estará acolhendo a mim mesmo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Jesus se identifica com os pequenos, com os simples, com os pobres, com os menores. Quem acolhe os pequenos, os simples e humildes, em nome dele, acolhe o próprio Deus. Quem serve os pequenos, os mais necessitados, está fazendo aquilo que Jesus fez e está acolhendo o próprio Jesus. E acolhendo o próprio Jesus, está acolhendo o próprio Deus. Assim, nós tiramos uma linda mensagem e tiramos também uma lição para a nossa vida prática, para a nossa vida. Tanto a nossa vida pessoal, quanto para a nossa vida familiar, quanto para a nossa vida em comunidade. A partir deste belo texto do Evangelho de São Marcos. A gente precisa prestar atenção no que diz a palavra de Deus. E não só ouvir, mas também penetrar dentro das palavras, ou penetrar no texto, ouvi-lo, ler, ouvi-lo, remoer esse texto, rezar o texto, para retirar também uma lição, aliás.
uma mensagem e agir a partir e viver a partir desta mensagem que o Evangelho nos transmite. Uma pessoa não é santa e renovada pelo simples fato de se dizer seguidora de Jesus, pelo simples fato de dizer que segue Jesus. Em meio ou no meio dos discípulos, sempre de novo o fermento do fascínio pelo poder e pelo prestígio se faz presente. O fermento do fascínio, o fermento da competição pelo poder sempre de novo vai nascendo e se espalhando entre as pessoas, entre os discípulos, no meio da comunidade. No Evangelho de hoje, Jesus aparece como um mestre que forma os seus discípulos para o verdadeiro seguimento, para ser discípulo de fato e segui-lo de fato e de verdade. Seguir é uma palavra usada para indicar a relação entre mestre e discípulo. Seguir era uma palavra que fazia parte da linguagem educacional e pedagógica do tempo de Jesus, no primeiro século. A relação entre mestre e discípulo, no entanto, é diferente daquela relação entre professor e aluno, pois os alunos assistem aulas de um professor. O professor pode se interessar e deve se interessar pelo aprendizado dos seus discípulos, mas a relação é apenas o aluno escuta o professor e aprende dele lições. No caso da relação discípulo e mestre, o discípulo deve viver com o mestre. O discípulo segue o mestre, devem viver como ele viveu, viver como ele vive, da forma como ele vive, fazer as mesmas coisas que ele faz, sendo como ele, ensinando e fazendo as mesmas obras. Ora, se Jesus ensinou o serviço, o discípulo deve servir. Se Jesus, o mestre, se fez servo, o discípulo também se faz servo, vivendo como ele viveu e assumindo a cruz não como um escândalo, mas como o caminho que leva à salvação, que leva à ressurreição. Negar a cruz é embaçar o cristianismo, ou o contrário, um cristianismo ou alguém que diz que tem fé em Jesus, mas que embaça a cruz, ou que nega a cruz, embaçando a cruz, está negando Jesus, está falseando a cruz. Um cristianismo light, uma fé nada comprometida, nem consigo mesmo, nem com Deus, nem com a igreja, nem com a comunidade, nem com a transformação dessa realidade dura, difícil e injusta que nós vivemos. Ora, o discípulo de Jesus se compromete sim. Só de falar que é discípulo de Jesus já está comprometido, e comprometido com ele, e comprometido em servir e não em ser servido. Fazer do contrário é contradição e é até contra-testemunho. Assim, os discípulos de Jesus não devem almejar ser o maior. Nós não devemos almejar ser o maior, o mais prestigiado, mas se rebaixar como ele e ser servo como ele foi servo, e servo de todos. Servir como Jesus serviu a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são algumas palavras que eu lhes dirijo, que brotam da minha leitura, da minha reflexão a partir deste Evangelho e também da minha oração deste Evangelho. Peço a Deus que te abençoe. Peço mais uma vez também a você que me ajude nessa obra de proclamação do Evangelho, da Palavra de Deus. Se inscrever neste canal e compartilhando com o seu amigo, com um amigo seu, com a sua família, este vídeo e outros vídeos deste canal. Vamos juntos proclamando a Palavra de Deus. Vamos rezar a Palavra de Deus. Não se esqueça de ler aí na sua Bíblia, Marcos 9, 30 a 37. Os outros textos que eu citei aqui, eu vou deixar aqui na descrição, melhor. Logo abaixo do vídeo você pode ver a descrição
deste vídeo e vai encontrar aí os textos da liturgia deste fim de semana e aquele do profeta Isaías que eu citei durante este vídeo. E aqui do lado está outros textos, ou melhor, outros vídeos, tanto do mês da Bíblia, quanto reflexões do Evangelho dos domingos anteriores. Fique em paz, que o Senhor te abençoe, hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.